Irmãos, hoje nós estamos dando início a nova série de mensagens da Palavra de Deus que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. E o nome da série é Vencendo os Inimigos. O cristão tem inimigos? Se tem, quais são? E como vencê-los? Martinho Lutero, ele falou de uma batalha tripla na vida cristã. O cristão está envolvido em um combate contra a carne, o diabo e o mundo. Esses são os três inimigos do cristão. E vamos falar aqui a cada domingo sobre um deles. E o de hoje que vamos falar é sobre o mundo. Cada crente sabe o quanto pode ser difícil conquistar uma vitória sobre as guerras espirituais. Você já ouviu falar muito guerra de países contra países, de homens contra homens. Agora mesmo estamos vivenciando, já faz mais de um ano, né? A guerra entre aqueles dois países, a Rússia e a Ucrânia. Mas a Bíblia nos mostra de uma guerra espiritual, onde o campo da batalha não é físico. O campo da batalha não é visível, mas ele é espiritual. E guerra espiritual a gente só consegue vencer no campo espiritual. Portanto, eu convido os irmãos aí a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2. E nós vamos ler dos versos 15 ao 17. E a palavra de Deus diz assim, acompanhe comigo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém. O apóstolo João, escrevendo este texto, ele teve como objetivo de lutar contra alguns inimigos. E aqui, os inimigos, um deles é os falsos mestres e também as heresias que estavam impregnadas na igreja do Senhor já no século I. Uma dessas heresias era o gnosticismo, que, por exemplo, dizia e pregavam que Cristo não poderia ser Deus, porque eles defendiam a tese que a matéria é má. Logo, se Jesus veio em carne, Jesus, ele pecou e, portanto, não era Deus. É sobre isso que João está defendendo aqui a todo tempo. Mas em outro momento aqui ele fala sobre o mundo. E quando a gente estuda a carta de João, por 20 vezes a palavra mundo vai estar descrita aqui na primeira carta de João. Ora, quando um autor ele fala muito sobre um tema, é porque ele quer chamar a nossa atenção sobre este tema. E aqui o que mais ele fala é sobre mundo. Agora, claro, as palavras mundo do grego ela varia. A gente quando vê a Bíblia falando sobre mundo, pode ser o cosmo, mundo pode ser as pessoas que estão vivendo no mundo, ou aquele texto mesmo do Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo. Então o mundo aí são as pessoas, são a natureza, tudo isso. Aqui neste texto que eu acabei de ler, a palavra mundo do grego significa o sistema que o mundo está inserido. O sistema diabólico. Logo, a Bíblia diz aqui que não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Que coisas são essas? E aqui a gente entende que é todo o sistema de valores que domina a sociedade e muitos deles confrontam a vontade de Deus. Amar ao mundo, irmãos, é amar esse sistema onde os valores morais, éticos e sociais estão corrompidos pelo pecado. É sobre isso que João ele está falando.
Deus não criou um mundo corrompido, porém o pecado o corrompeu. Quando Deus criou a terra e o ser humano, diz o texto lá em Gênesis, e viu Deus que era bom. Tudo que Deus criou foi perfeito. Hoje a gente vê os valores sendo invertidos, as verdades sendo invertidas. Cada um agora tem seus valores, cada um agora tem suas verdades, né? A grama agora não é mais verde, pode ser rosa, pode ser vermelha, depende da forma que você vê. Veja como os valores estão sendo invertidos. A ética praticamente mais não existe, todo mundo é o que é e pronto e acabou. Ninguém deve nada a ninguém. Hoje as pessoas estão se desrespeitando cada vez mais e tudo isso é o sistema que há no mundo, um sistema diabólico. Por isso, é a primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 19, ele vai dizer: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Agora veja, quem causou tudo isso? O pecado. O pecado, ele trouxe consequências terríveis para o mundo. Toda a obra divina foi realizada com perfeição, mas o pecado entrou através do primeiro casal e manchou a criação. Convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Deixe marcado aí na primeira carta de João e vamos viajar um pouco aqui em Gênesis capítulo 3, no início de tudo, quando Deus criou o homem e a mulher, o jardim do Éden, os animais, aqui já está tudo criado. No capítulo 3 de Gênesis, no versículo 1, nós vamos ver aqui 4 consequências que o pecado trouxe para o mundo. Diz o texto a partir do versículo 1, leia comigo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, olha só, ele vai logo para a mulher, né? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Observe como o diabo é astuto, ele põe dúvida diante da certeza de Deus. É assim que Deus disse mesmo para você? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, olha, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A mulher sabia que se ela comesse do fruto, ela iria morrer. Se ela desobedecesse a Deus, eles iriam morrer. Verso 4. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Queridos, aqui está impregnado o liberalismo teológico. Satanás foi o primeiro teólogo liberal. O que é o liberalismo? O liberalismo teológico põe em dúvida tudo o que está na Bíblia. Eles vão dizer que Gênesis não é literal, mas é mitológico. Eles vão dizer que Jesus não ressuscitou, né? Eles vão dizer que algumas verdades bíblicas não é bem como a gente lê, depende do contexto que foi escrito. Foi assim que as igrejas na Europa morreram. Hoje praticamente não existe mais na igreja da Europa. Por quê? Porque o liberalismo teológico entrou com essa teologia, acabando com as igrejas. E o liberalismo teológico foi fruto do iluminismo, que dizia que tudo era razão, né? Veio com René Descartes, que dizia, penso, logo existo. Tudo era o pensamento, tudo era a razão. E cadê a fé? Deixaram a fé do lado. A gente teve a reforma protestante no século XVI, depois disso veio o iluminismo, aí o liberalismo teológico, de vez beber da fonte da reforma protestante, não, bebeu do iluminismo. E foi isso no que deu, igrejas mortas. Hoje no Brasil também estamos passando por isso. Se a gente não se levantar como igreja para defender as verdades de Deus, é através do liberalismo teológico que estão dizendo que Deus é amor e somente amor, e estão esquecendo a justiça e a ira de Deus. Então você pode ser quem você quiser, pode fazer o que você quiser, não se preocupe, Deus é amor. Veja que aqui o diabo foi quem começou com isso, colocando em dúvida as verdades de Deus.
Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Não é bem assim. Olha, Deus não está dizendo isso. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Primeira consequência do pecado vem agora, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Eles desobedeceram a ordem de Deus, colocando em dúvida a palavra do Senhor. E qual a consequência? Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela variação do dia, esconderam-se. Primeira consequência do pecado: se esconderam de Deus. O homem que estava acostumado a todos os dias receber a visita de Deus, o pecado agora trouxe vergonha e, portanto, eles passam a se esconder. O homem que todo dia estava com Deus, o pecado agora trouxe separação entre Deus e o homem. Eles andavam no jardim pela variação da tarde, eles se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Aqui, meus irmãos, é a primeira consequência teológica que a gente chama. O homem agora não tem mais um bom relacionamento com Deus. Eles passaram agora a se esconder da presença do Senhor. Aqui está a primeira ruptura. E a ruptura aqui é a ruptura teológica. Eles não querem mais se relacionar com Deus pela vergonha, pelo pecado, pela desobediência, e passaram agora a se esconder da presença do Senhor. Segunda ruptura, verso de número 10. Ele respondeu. No verso 9, diz que o Senhor chamou o homem e a mulher e perguntou a eles: onde estais? No verso 10, o homem responde: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Segunda ruptura, tive medo. Se escondeu, e depois ele diz porque se escondeu: porque tive medo. O homem agora que vivia bem consigo mesmo, ele passa a ter medo. Medo do seu Criador. Aqui há uma ruptura consigo mesmo. É o que a gente chama de ruptura psicológica. As pessoas hoje andam ansiosas, depressivas, por conta de quê? Do pecado. Porque não era para ser assim. Tudo que Deus fez e viu Deus que era bom. Mas o homem agora se esconde, o homem agora passa a ter medo. Terceira ruptura é a ruptura sociológica. Versículo 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Deus, ele pergunta: quem te fez saber que estavas nu? O que foi que aconteceu? Vocês comeram da árvore que eu disse que era para não comer? Aí ele vai botar a culpa em quem? Nele? Não. Ele vai botar a culpa em Deus. Olha, foi a mulher que tu me destes. O homem procura agora culpar o outro. É o que a gente chama da ruptura sociológica. Por isso que as pessoas agora não conseguem mais lidar de forma saudável um com o outro. Há brigas, há guerras, há discussões, tudo isso por consequência do pecado. Essa ruptura sociológica: foi a mulher que me destes. Foi ela, a culpa foi dela. Mas Deus tinha dado a ordem para quem? Para Adão. Olha, Adão, está tudo aqui. É assim, assim, assim. Mas Adão não assume a culpa. Há um livro chamado, muito bom, O Silêncio de Adão, que ele fala exatamente sobre isso, que os homens hoje em dia estão cada vez mais covardes.
Eles não cuidam mais da família, eles não cuidam mais dele mesmo e não estão assumindo o seu papel de sacerdote no lar. Consequência do pecado. E começou aqui, a primeira ruptura com a mulher foi aqui, Adão com Eva. Por isso que os casais hoje se divorciam. Na pandemia, cresceu 15% o divórcio em relação ao ano anterior. As pessoas agora não querem mais ter paciência. As pessoas agora não querem mais cuidar do outro, mas querem acusar, julgar, colocar o dedo na cara. Essa é a ruptura sociológica. As pessoas não estão lidando mais de bem umas com as outras. Tudo isso por consequência do pecado. Quarta e última ruptura que o pecado trouxe para o mundo. Verso 17. É a ruptura ecológica. A natureza hoje sofre por conta do pecado. E Adão disse: visto que atendestes a voz da tua mulher, Deus põe a culpa em quem? Em Adão. Foi tu que ouviu a voz dela. E comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse. Deus ordenou a quem? A Adão. Você ouviu. Eu falei para você. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. A terra hoje sofre. A natureza sofre por conta do pecado. Por isto que Paulo, Romanos capítulo 8, verso 18 e 19, o texto diz: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pois a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Veja que a criação sofre por conta do pecado. Os animais sofrem por conta do pecado. O mundo jaz no maligno. O pecado foi a causa de tudo isso. Voltando lá para a primeira carta de João, capítulo 2. Versículos 15 ao 17 que nós lemos aqui. O que é que a gente aprende aqui, irmãos? É que antes da queda o homem estava num status superior. Ele era livre e tinha um relacionamento perfeito com Deus e com o próximo. Depois da queda, o status passa agora de superior para inferior, de escravidão dele mesmo, do diabo e do mundo. O homem hoje é escravo das suas próprias paixões. O homem hoje, por conta do pecado, é escravo dos seus próprios desejos, pensamentos e tentações. Aqui, João, ele está nos dizendo que os prazeres do mundo são divididos em três partes: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Verso 16. O que é cobiça da carne? É o sensualismo, é o desejo carnal. É tudo aquilo que chama a atenção do outro, né? Através das suas vestimentas, as mulheres estão buscando a sensualidade. Através do corpo sarado, forte, os homens estão buscando a sensualidade. Isso é a carnalidade. E no carnaval a gente vê isso multiplicado por 1000 vezes, não é? As pessoas agora só faltam andar nuas no meio das ruas. Tudo isso é a cobiça da carne, é a sensualidade. Segundo lugar, ele coloca aqui a concupiscência dos olhos, que é o materialismo, é o desejo desenfreado de termos aquilo que não necessitamos ou que não pertence a nós. Hoje as pessoas veem uma coisa e já desejam. Vai numa loja e querem comprar, não tem dinheiro, mas quer comprar. É a concupiscência dos olhos. Os homens, né, são tentados muito pelo ver. Passa uma mulher bonita, você é tentado a olhar.
E Jesus, ele disse, não é? Se com teus olhos olhares para uma mulher e no teu coração a desejares, você já cometeu o pecado de adultério. Então veja que o ato do pecado não é apenas o consumo do pecado, mas é o olhar e o desejar no coração. A concupiscência dos olhos é isso. É o desejo desenfreado por aquilo que não necessitamos, por aquilo que não precisamos. Em terceiro lugar, ele fala sobre a soberba da vida, que é o egoísmo. É a ostentação, é o orgulho, é o desejo de mostrar aos outros que somos superiores, que temos o que os outros não têm. Isso é a soberba da vida. Homens soberbos estão com o calendário marcado para a ruína. É o que vai dizer Provérbios. Soberba precede a ruína. A soberba é isso. É a adoração ao ego. É a ostentação, o orgulho. É mostrar aos outros que somos superiores. São pessoas soberbas. Aí Tiago vai dizer, o que é a vossa vida? Você que está dizendo que amanhã vai para a cidade tal, vai comprar, vai vender, vai plantar, vai colher, vai fazer isso e aquilo. O que é a vossa vida? Em vez de dizer, vou amanhã fazer isso ou aquilo, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Porque a vossa vida é como a neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. A nossa vida é como a onda do mar, irmãos, que ela surge e quando chega à praia, ela se desmancha. A nossa vida, ela é breve demais para a gente viver uma vida de soberba, de concupiscência da carne, dos olhos. Nós somos chamados a tirar tudo isso da nossa vida. Nós somos desafiados a exercer influência no mundo e não sermos influenciados pelo mundo. O que nós vemos hoje é que o mundo exerce essa influência sobre nós, moldando os nossos pensamentos e as nossas ações. Tem muitos crentes que estão andando soberbos, que estão olhando para onde não deveriam, que estão vivendo uma vida de pecado, achando que é normal. Por quê? Porque estão sendo influenciados pelo mundo. Estão sendo influenciados por esse sistema diabólico, pelos valores que estão sendo invertidos. E o que a gente vê é que as pessoas estão cada vez mais mergulhadas no pecado. Agora veja, como podemos então vencer o mundo? Como podemos vencer esse inimigo que assola a igreja de Cristo? Primeiro lugar, não se conformando com os padrões mundanos. O que é que diz em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. A palavra século aqui é mundo, é o sistema. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como vencer o mundo? Se colocando na presença de Deus. Não se conformando com os padrões mundanos. José foi traído pela família, foi traído pela esposa de Potifar, foi traído na prisão, mas ele continuou firme, porque ele não se conformou com os padrões do mundo. Quando a mulher de Potifar chegou para ele, se oferecendo a ele, ele disse não. Daniel viu toda a assolação e destruição de Jerusalém, e sendo ainda jovem, foi levado como prisioneiro para o cativeiro da Babilônia. E Daniel permaneceu firme. Por quê? Porque ele não se dobrou ao sistema.
Eles, Sadraque, Mesaque e Abidnego, diante do fogo, diante da fornalha, eles disseram não ao sistema mundano. Não foi a primeira palavra dita por Deus para o casal: não comereis do fruto. Nosso problema hoje é que a gente está dizendo sim para todo mundo. Vamos ali na festa? Vamos. Vamos fazer isso? Vamos. As pessoas hoje estão com medo de dizer não. E Paulo ele diz: não vos conformeis com este século, mas renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Somos chamados a viver uma vida que confronta o mundo. Como você tem vivido a sua vida? Qual sua postura diante deste mundo tenebroso? Segundo lugar, como vencer o mundo? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 4. Jesus, ele antes de iniciar o ministério, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Em Lucas capítulo 4, o evangelista, ele descreve o momento que Jesus foi tentado pelo próprio Satanás. E diz o texto que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Olha para cá. A preposição se aqui é de dúvida. Lembra como foi que a serpente conversou com Eva? Colocando o quê? Dúvida no coração do primeiro casal. É certo que não morrereis. E aqui, a mesma tentação agora está sendo para Jesus. Se és filhos de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pães. Continuou o texto aqui dizendo: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o agora para um monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles darás culto. Veja, o diabo diz que o mundo é dele. Tudo isso aqui é meu, porque o mundo jaz do maligno. Se tu se prostrar diante de mim e me adorar, eu darei tudo isso aqui a você. E o que é que Jesus disse? Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Como vencer o mundo? Se colocando na presença de Deus. Agora veja, o primeiro Adão, farto de alimentos oferecido pelo próprio Deus no jardim, escolheu comer do fruto proibido oferecido pela serpente. Mas o segundo Adão, Jesus, com fome, escolheu rejeitar o pão oferecido por Satanás para se alimentar da presença do Pai. O primeiro Adão, no jardim, escolheu desobedecer. Mas o segundo Adão, Cristo, no deserto, escolheu obedecer. O primeiro Adão, no jardim, desejou ser igual a Deus. Mas o segundo Adão, Cristo, desejou glorificar a Deus. Olha o contraste. O primeiro Adão no jardim e o segundo Adão, Cristo, no deserto. Veja que não é o local que vai moldar o teu caráter, mas é de como está o teu coração. Não é o ambiente que vai moldar a tua fé, mas é o teu coração. Jesus, em meio à tempestade, ele descansava. E os discípulos atordoavam, diziam: mestre, mestre, acorda, nós vamos morrer aqui.
Jesus disse para a natureza: acalma-te. E o mar se acalmou e os ventos se acalmaram. Diante da tempestade, Jesus estava em paz. Paulo e Silas na prisão, depois de ter levado açoite, cantavam e louvavam a Deus, oravam a Deus. Veja, não é o ambiente quem vai dizer quem você é. É o teu coração, é o teu caráter. Jesus está mais preocupado com o teu coração do que com as coisas lá fora. E é aí onde está o segredo para você vencer o mundo. É ter uma vida com Deus. É viver uma vida de Bíblia, de oração, de jejum, buscando ao Senhor. Porque, irmãos, este mundo é passageiro. Os prazeres deste mundo são passageiros. A alegria deste mundo é passageira. A paz, os prazeres, tudo é passageiro. E é o que João diz aqui no verso 17. Ele diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O mundo passa, poder, riqueza e glória, tudo isso é passageiro. Mas aquele que busca fazer a vontade de Deus, aquele que vive uma vida com Deus, aquele que tem uma vida de oração, de meditação na palavra, aquele que estão buscando ao Senhor em todo o tempo, eles vão viver eternamente. Não siga os padrões mundanos, buscando riqueza, glória e poder, mas busque a presença de Deus para a sua vida. Essa é a única forma de se vencer o mundo, é a nossa fé em Deus. 1 João 5, versos 4 e 5. E aqui eu concluo esta mensagem. Vamos ler todos juntos? 1 João 5, versos 4 e 5. Vamos lá? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Então você já é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.